Comentário sobre o livro Crime e Castigo de Dostoiévski. Dostoiévski, também conhecido como o Bárbaro Barbado, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu em 11 de novembro de 1821 no Hospital Santa Maria dos Pobres, na periferia de Moscou. Seu pai, Mikhail Dostoiévski, era médico e descendente de nobres da Lituânia, que perderam os títulos nobiliárquicos por problemas financeiros e passaram a ingressar à vida sacerdotal. A mãe do escritor, Maria Fyodorovna, era filha de comerciantes moscovitas. A família vivia em um apartamento de fundos, nos fundos de um hospital, mas para manter as aparências contava com vários criados. Na década de 1820, Mikhail recebeu um título de nobreza pelos serviços prestados como médico. Em 1831, a família mudou-se para uma propriedade na zona rural de Moscou, onde Dostoiévski teve seus primeiros contatos com a gente comum da Rússia. Contrariando a aristocracia daquele tempo, Dostoiévski recebeu de seus pais e professores uma educação religiosa e russa, em vez de formação iluminista e afrancesada que estava em voga entre a elite. Em 1876, Maria Fyodorowna faleceu, deixando órfãos seus 8 filhos. No mesmo ano, Dostoiévski foi enviado, junto com seu irmão mais velho, à Academia de Engenharia Militar de São Petersburgo, antes entusiasmado com a vida militar. Fyodor Dostoiévski decepcionou-se com os castigos físicos impostos aos alunos e com os maus hábitos dos professores. Em junho de 1839, Mikhail Dostoiévski morre em circunstâncias jamais esclarecidas. O pai. A conduta do patriarca era violenta com os servos e há suspeitas de que estes o assassinaram, vingando os anos de opressão contínua. Em 1843, Fyodor formou-se como tenente e passou a dedicar-se à escrita, que conhecera justamente ao trabalhar nos jornais estudantis. Passa a viver uma vida de excessos, contrai dívidas e se envolve com pirâmides financeiras. Nesse período traduz Eugénie Grandet de Balzac, La Dernière Aldini de George Sand e Mary Stuart de Friedrich Schiller. Abandona, em 1844, a carreira militar e inicia a escrita de Gente Pobre. Em janeiro de 1846, publica-se na revista Petersburg Almanac e a sua estreia recebe elogio efusivo da Vissarion Berlinski, que é um crítico célebre da época, e também de um outro autor prestigiado e popular. Publica em seguida o livro O Duplo, na verdade uma revista. Publicou em uma revista somente. Recebe pagamentos antecipados do editor e por isso passa a publicar ficção regularmente na revista. Belinsky e Herzen o influenciaram a se envolver com grupos revolucionários. Começa então a participar de reuniões do grupo radical que inspira no socialismo utópico de Charles Fourier. Em 1848, o czar Nicolau I intensifica o monitoramento de grupos extremistas por temer que chegasse à Rússia a atmosfera revolucionária que agitava a Europa Ocidental. Dostoiévski e mais dezenas de militantes são presos e condenados à morte por fuzilamento. No momento da execução, os condenados são informados de que a pena foi comutada em trabalhos forçados. Ele cumpriu a pena na prisão Omsk, na Sibéria, e devido ao indulto, o escritor passou a nutrir gratidão e admiração pelo czar Nicolau I. Na prisão conheceu de fato a natureza humana, a prostituição, os roubos, assassinatos, mentiras, hostilidades entre presos, camponeses e revolucionários. E dali em diante deixou de lado as idealizações que tinha sobre a Rússia, passando a olhar a todos, aristocratas e camponeses, reacionários e progressistas, cristãos e ateus, com a mesma compaixão e boa vontade. Em 1854, foi enviado como soldado ao batalhão de Semipalatinsk, também na Sibéria Ocidental, e lá conheceu o casal Alexander Ivanovich Isaev e Maria Dmitrieva Isaeva, de quem tornou-se amigo íntimo e tutor de seus filhos. Em 1855, Alexander, que era alcoólatra, faleceu. Então, em 1857, o escritor casou-se com a viúva. 2 anos depois, recebeu permissão para retornar à Rússia Europeia, instalando-se em Tver, cidade ao caminho entre Moscou e São Petersburgo. No ano seguinte, publica os primeiros capítulos de Recordação da Casa dos Mortos, romance que retrata a vida dos presos na Sibéria.
Em parceria com o irmão Mikhail, funda a revista literária Vremya, onde viria a publicar Humilhados e Ofendidos. Em 1862, viaja pela primeira vez para a Europa Ocidental, passando por Alemanha, Bélgica, França e Inglaterra. Nessa viagem, conheceu os jogos de roleta, vício com que acompanharia ele por toda a vida. Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, em 1863, O Jogador, em 1867, trazem no bojo experiências vividas pelo autor nessa primeira viagem. Em 1864, funda a revista Época, nova parceria com Mikhail, que por má administração fechou em menos de um ano. Nesse mesmo ano, enquanto redigia Cadernos do Subterrâneo, Maria Dmitrieva Isaeva faleceu. Crime e Castigo só é redigido em 1866. O Jogador é publicado em 67, mesmo ano em que Dostoiévski casa-se novamente com Anna Grigorieva Snitchkina, sua datilógrafa. Pressionado por credores e problemas familiares, o casal fugiu para a Europa. A viagem deveria durar alguns meses, mas se estendeu por 4 anos. Com passagens por Dresden, Genebra, Milão e Florença, durante a viagem, Dostoiévski entregou-se ao vício do jogo. Em Genebra, em 1868, nasceu Sônia, a primeira filha do casal, que faleceu cerca de 2 meses depois. Em 1872, retornaram a São Petersburgo e Dostoiévski publicou Os Demônios. Em 1873, tornou-se editor da revista Grazadanin, no qual é publicada a coluna Diário de um Escritor. Em 1875, nasce Alexei, o segundo filho, adolescente publicado. Alexei faleceu em 78, em decorrência de graves crises epiléticas. A perda faz crescer do escritor o fervor religioso, levando-o a visitar mosteiros com má frequência. Nesse mesmo período, Dostoiévski aceita conviver no czar Alexander II para ser tutor de seus filhos mais novos. No seu último ano de vida, dedicou-se a escrever Os Irmãos Karamazov, publicado na revista Mensageiro Russo. Em junho, proferiu um discurso memorável durante a inauguração de um monumento de homenagem a Alexander Pushkin, em Moscou, falando sobre a obra do poeta e sobre o destino da Rússia entre as nações. No dia 6 de fevereiro de 1881, caiu de cama em razão de um efizema pulmonar, e em 9 de fevereiro faleceu. 3 dias apenas. Sua procissão fúnebre foi seguida por uma grande multidão que lamentava a morte do bárbaro Barbado, que, ao lado de Tolstói, já era considerado o maior escritor russo. Em Crime e Castigo, ele trata de que um resumo poderia dizer. Bem, aqui é um texto, eu posso ler em separado, um pequeno resumo da obra, só para que nos situe, né, sobre a que se trata o livro. Então, eu deixo para uma próxima leitura.